sua vida nesta noite. Se põe de pé, louvado seja o nome do Senhor. Agora é momento da palavra de Deus nessa noite. Aleluia. Olha para seu irmão do lado e diga assim para ele. Ele não vai te ouvir que aí você está de máscara, mas fala assim para ele. Agora papai vai falar conosco. Silêncio na casa dele. Amém? Levanta a mão para cá. Vamos orar pela vida do servo do Senhor. Deus, está aqui o teu filho, o teu servo, Senhor, que vai trazer a tua palavra nesta noite. Senhor, fala conosco, fala com a tua igreja. Senhor amado, estamos aqui, Senhor, com o nosso coração aberto, Pai, para ouvir a tua palavra nesta noite. Por isso, usa o teu servo nesta noite, Pai. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Dá uma salva de palma em nome de Jesus. Som. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. Por gentileza, livro de Juízes, capítulo 7. Livro de Juízes, capítulo de número 7. Quando os irmãos procuram, quero louvar a Deus por estar nesta noite com a responsabilidade de mais uma vez trazer a mensagem da parte de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra aos nossos corações e Ele vai continuar a falar nessa noite. Amém? Juízes capítulo 7, versículo 16. Eu quero ler com vocês 6 versículos. Nós vamos ler do verso 16 ao versículo de número 22. Acompanhe comigo essa narrativa para que possamos ter uma ideia do contexto dessa passagem para melhor compreensão do texto bíblico. Juízes capítulo 7, versículo 16 ao 22. Então, repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles. Disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, isso é por volta da meia-noite, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, ou troca de turno, e tocaram as trombetas, e quebraram os cântaros que traziam nas suas mãos. Assim, tocaram as 3 companhias as trombetas, e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas, e na direita as trombetas que tocavam, e exclamavam: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr, e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas,
o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo de Zererã até Bet-sita, até o limite de Abel-meolá, acima de Tabate. Antes de você se sentar, diga comigo, toque a buzina, mais alto que você pode, toque a buzina, quebra o cântaro e erga a tocha. Tome o seu assento. Aleluia. Se você puder, aplauda o nome de Jesus. Toque a trombeta, quebre o cântaro e erga a tocha. Esse é o tema da mensagem de hoje. Acompanhe comigo a narrativa e a construção da mensagem, por gentileza. Toda atenção é pouca nesse momento. O tom do livro de Juízes é um tom de anarquia. Estava de viver sem as regras de Deus. Esse livro, o livro de Juízes, é baseada na declaração que o próprio livro diz no capítulo 21, versículo 25. Abre aspas. Cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Fecha aspas. O contexto de Juízes é um contexto de adaptação em terra nova. Afinal, eles haviam sido nômades no deserto e agora possuem um endereço fixo. Josué, o grande líder, está morto. Surge o momento da nação dar provas a Deus que seguirá os seus mandamentos. Josué, antes de morrer, havia advertido ao povo a expulsarem os cananeus da terra. Mas o que se vê é avanço territorial sem expulsar os cananeus do meio deles. E isso provocará problemas seríssimos no futuro, como casamento mistos, cultos aos Baalins, dentro de um sistema de culto a Deus. Não demora muito e Israel mergulha no caos espiritual. O livro de Juízes talvez narre um dos lados mais negros do povo hebreu. A idolatria se proliferava no âmbito nacional. As guerras entre as tribos se intensificavam a cada novo período. Juízes narra a história de traições do poder. Aliás, a luta pelo poder ocupa um bom espaço nesse livro. Juízes também relata casos de genocídio em massa, homossexualismo, estupro coletivo dentro de Israel. A cada fracasso na fé, Deus permitia que povos inimigos invadissem Israel e roubassem a nação. A cada opressão, Deus enviava libertadores, que a Bíblia chama de juízes. Com isso, Deus queria ser o governante do povo. Juízes como Otoniel, Eude, Sagar, Débora, Baraque, Sansão, foram algumas alternativas e tentativas que Deus utilizou para governar o seu povo. Mas o que se via era um ciclo vicioso. A cada tempo de opressão, nas mãos dos inimigos, o povo clamava a Deus e Deus mandava o libertador. Quando o povo tinha paz, eles voltavam a cometer os pecados novamente. Só que após a morte de Débora, a nação, ela volta a mergulhar no caos espiritual. Começa Juízes capítulo 6. E é no capítulo 6 de Juízes que o povo volta a praticar o que era mal aos olhos do Senhor. E com isso vai atrair um novo inimigo que a Bíblia chama de Midianita. Diga comigo, Midianita. Mais alto que você pode, Midianita. Como prática rotineira, eles clamam a Deus. E Deus, antes de enviar um novo libertador ou levantar um novo juiz, envia um profeta. E esse profeta profetiza contra a idolatria de Israel. E a opressão midianita eram as consequências do novo declínio.
Como acontecia outrora, o povo clamava e Deus levantava um libertador. Só que dessa vez, Deus levantou um profeta antes de levantar um libertador. E eu quero aqui abrir um parênteses. Toda vez que houver caos espiritual, Deus sempre vai levantar os seus profetas. Toda vez que houver um problema gravíssimo, Deus vai levantar os profetas, ou os seus profetas, para dizer para o povo qual foi a razão, ou quais foram as razões que levaram aquele caos espiritual. Deus nunca ficará sem levantar os seus profetas. O profeta é enviado para a nação ouve a mensagem profética e volta ao arrependimento, ao quebrantamento. E é nesse momento que surge um moço chamado Gideão, filho de Joás, ou Abiesrita. E é um chamado de Gideão que vai nos trazer ou nos revelar algumas verdades. Quem me ouve, diga amém. O chamado de Gideão vai nos ensinar algumas lições que eu gostaria que você absorvesse elas nessa noite. Primeira lição: as guerras fazem parte do processo para quem é o escolhido de Deus. Eu vou dizer de novo: o contexto de Gideão era um contexto de guerras. Deus quebranta o povo se arrepende, Deus levanta o profeta, anuncia o pecado, mas também traz a cura, o povo volta-se para Deus, Deus levanta um novo líder. Só que esse novo líder tem alguns problemas, tem alguns complexos de inferioridades. Esse líder que Deus está chamando, escolhendo por nome Gideão, está no contexto de guerras. E a primeira lição que eu aprendo é que as guerras fazem parte do processo para quem é um escolhido de Deus. Todos os escolhidos de Deus sempre terão as suas guerras. E a maioria dessas guerras não se trava no campo externo. A maioria dessas guerras, ela se trava aqui dentro. Eu vou dizer de novo: as guerras fazem parte do processo para quem é um escolhido. Observe, já se faziam 7 longos anos de cerco midianita. A cada tempo de colheita, os midianitas saqueavam as plantações dos hebreus. Não demore, a fome se espalha, a economia israelita beira o colapso. Gideão agora vai malhar o trigo no lagar para não ser roubado novamente. E é nesse momento de angústia que ele levanta os olhos e tem uma visão de um ser angelical que está assistindo os seus dramas. E aí o silêncio é quebrado quando o anjo diz a Gideão, o anjo diz para Gideão: o Senhor é contigo, varão valoroso. Deixa eu espiritualizar aqui um pouquinho. Todo escolhido para ter sua fé forjada sempre terá as suas guerras. A maior guerra de Gideão não era o ataque dos midianitas. A maior guerra de Gideão estava sendo travada aqui, aonde ele teria que trabalhar escondido para não ser roubado. E isso dentro dele estava virando um caos. Só que o anjo desce e passa a assistir Gideão malhar o trigo no lagar. Todo escolhido para ter a sua fé forjada sempre terá as suas guerras. Se preocupe quando você estiver vivendo um marasmo espiritual, como se nada tivesse acontecendo. Agora, se está acontecendo uma guerra dentro de você, ou no contexto em que você está inserido, levante as suas mãos, porque vai chegar o momento em que o anjo vai olhar para você e vai dizer: muito bom, varão valoroso. Deus é apaixonado para crente que vive em guerra.
Todo escolhido só terá base sólida se suportar as guerras propostas por Deus. Nenhum escolhido é aprovado por Deus se não for aprovado em suas guerras. Deus estava usando a opressão midianita para preparar um novo líder. Eu vou dizer de novo. Deus estava usando a opressão midianita para preparar um novo líder. Talvez é justamente as guerras que vai te preparar para um grande desafio. Talvez é justamente as tribulações que vai fazer você ganhar casca. Talvez é justamente você estar no âmbito de guerra espiritual, tratando ou travando uma luta, seja com pessoas, seja com demônios, porque Deus está olhando para você e não vê você um derrotado, mas vê você vivendo as suas guerras, porque há um novo estágio para começar. Quem tem glória dá glória. Quem tem aleluia dá aleluia. Quem me ouve diga amém. Escute, as guerras revelam os guerreiros. Todos que não pegarem em espadas para lutar se tornarão flexíveis no campo de batalha. Eu já disse aqui, vou tornar a dizer: quando Salomão herda o trono de Davi, ele herda um trono de paz. Davi, como o antecessor de Salomão, foi um rei que pegou em espada, foi um rei que derramou sangue, foi um rei que construiu um império por meio de guerras. Mas quando Salomão herda o trono de Davi, ele herda um templo. E aí, quando se tem a ausência das guerras, você fica flexíveis para que outras coisas interrompam a tua comunhão com Deus. Ele teve 700 casamentos e 300 amantes. Ele teve no seu exército 12.000 cavalos. Ele olha para o exército, olha para a paz no seu reino, bate no peito e diz: o meu reino tem paz por causa da força dos meus cavalos. Só que antes de morrer, Davi disse para Salomão: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. O maior erro de Salomão foi confiar na força do cavalo. E aí, irmão, quando você não pega numa espada, você está flexível a viver sucessivas quedas. Eu vou te dar alguns exemplos bíblicos de alguém que enfrentou as suas guerras e venceu. Escute isso aqui. Paulo, para viver a promessa de chegar em Roma e pregar o evangelho, sofreu um naufrágio no Oceano Asiático e foi mordido por uma cobra e sobreviveu. Diga para quem está perto de você: veneno de serpente não derruba quem tem chamado. Eu vou dizer mais uma vez, e olha para essa pessoa como profeta: veneno de serpente não derruba quem tem unção. A mordida da serpente não parou Paulo, ele chega em Roma e prega o evangelho. Quer ver outro exemplo? João, para receber as revelações do Apocalipse, foi banido para a ilha do medo, chamada de Patmos. Quando você pega Apocalipse capítulo 1, versículo 9, ele compara a ilha de Patmos como a ilha da sua aflição. Porque ele foi lançado, isolado, tirado da cidade de Éfeso para uma ilha solitária, tendo que quebrar pedras para ajudar na construção do Império Romano, tendo que conviver com homens inescrupulosos. Mas ele olha para dentro de si e diz: eu, João, estava na ilha de Patmos, na ilha da minha aflição, quando uma mão me tocou e olhei para trás para ver quem era. Quando ele olha para trás, ele vê um ser, cabelo branco como a neve, olhos como chamas de fogo, cinto reluzente, pé reluzente, vestido com os vestidos brancos, e na coxa direita estava escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não temas, João, o que você vê escreve, documenta, João. Eu vou te dar um outro exemplo. Jesus, para declarar no alto do Gólgota: está consumado, passou pelos desafios do deserto, enfrentou as angústias do Getsemane e suportou a via dolorosa. Mas ele chegou lá no alto do Gólgota e disse: está consumado.
Levanta a mão, levanta. Você vai dar o brado da redenção lá no alto do Gólgota. Mas antes tem um deserto, um Getsemane e uma via dolorosa para você enfrentar. Escute isso aqui. Nenhum escolhido conseguirá fugir de suas guerras. As guerras que você enfrenta é o meio que Deus está usando para te manter perto. Ficar perto dele é quando ele coloca guerras, porque a guerra faz você buscá-lo. Segundo, todo escolhido, antes de ser usado por Deus, sempre será observado o seu desempenho em meio às suas guerras. Eu vou dizer de novo: todo escolhido, antes de ser usado por Deus, sempre será observado o seu desempenho em meio às guerras. Diga para quem está perto de você: Deus está te observando. Diga mais uma vez: Deus está observando o seu desempenho nas suas guerras. Escute isso aqui. O próprio Deus, materializado em ser angelical, desce, se senta debaixo do carvalho da cidade de Ofra e passa a observar o desempenho de Gideão malhando trigo no lagar. Escute isso aqui. Desde o primeiro saque midianita, Gideão já estava no radar de Deus. Gideão nunca saiu do campo de visão de Deus. Deus está observando o seu desempenho nas guerras. Deus quer saber como que você se desempenha na guerra que você está travando, seja ela de ordem material, espiritual ou emocional. Deus quer ver você lutando, porque há uma chamada sobre a tua cabeça, há uma unção que foi derramada por Deus e não por homens, sobre a tua cabeça, e Ele propôs guerras para saber o teu desempenho. E tem mais, quer saber? Deus está te observando há muito tempo. Mas a pergunta que surge é: o que é que Deus enxergava em Gideão que ele mesmo não via? Primeiro, Deus enxergou em Gideão um potencial escondido em evolução. Como assim? O anjo se aproxima de Gideão e diz no capítulo 6, versículo 12: o Senhor é contigo, vírgula, varão valoroso. Escute, observe o cenário. O anjo desce, olha para Gideão, observa Gideão, fica ali observando. O silêncio é quebrado, o anjo diz para ele: o Senhor é contigo, vírgula, varão, vírgula, valoroso. Mas observe o cenário em que o anjo está dizendo isso. O cenário é um homem angustiado, ao mesmo tempo com medo de ser roubado mais uma vez pelos midianitas. E por isso ele debulha trigo em um tanque de se espremer uvas. Aí vem o anjo e diz assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele olha para dentro dele e diz: aonde está o varão valoroso? Eu? Diga para quem está perto de você: é você mesmo. Escute isso aqui. A visão de Deus não é a mesma visão do homem. Deus nos chamou não por aquilo que somos hoje, e assim no que seremos amanhã.
Porque se Deus nos chamássemos no que somos hoje, não teríamos êxito nenhum. Só que a visão de Deus não é a mesma visão do homem. Deus olha para você e diz: varão valoroso. Mas você diz: como assim varão valoroso? Só que Deus não está te enxergando hoje, Deus está te enxergando amanhã. Então eu vou espiritualizar. Levante a sua mão direita para o céu, para você levar para sua casa. O homem pode dizer: é um bêbado na porta de um bar. Só que na visão de Deus é um pregador do evangelho. O homem pode dizer: não tem jeito. Mas na visão de Deus diz: tem jeito sim. Eu vou limpar, vou lavar, vou escrever o nome dele no livro da vida e vou por cima do meu altar. Na visão do homem você pode dizer: acabou, Deus não vai me usar mais. Mas Deus, na visão dele, te diz: se prepara, porque eu estou te enviando e vou encher da minha unção. Quem recebe essa palavra, levante as suas mãos direitas para os céus. Eu estou pregando aqui para uma geração de vencedores. Eu estou pregando aqui para uma geração que não é aquilo que Satanás diz que você é. Eu estou pregando para uma geração naquilo que Deus te enxerga como será amanhã. Gideão se via o menor da casa do pai, mas Deus o via colocando fogo no arraial midianita. Como assim? O anjo aparece: varão valoroso. Eu? Menor da casa do pai. Só que Deus está te enxergando amanhã. Amanhã Ele te vê como uma tocha na mão, botando fogo no arraial dos midianitas. Escute isso aqui. A mensagem aqui é: todos têm o seu potencial e o seu valor, ainda que a sua visão não alcance esse potencial. Escute, dentro do reino não tem super crente. Dentro dos planos de Deus, o menor é aquele que tem a oportunidade de explorar o seu potencial escondido. Dentro da proposta de Deus, quanto mais menor, mais apto para ser usado. Escute isso aqui. Deus não escolhe o grande. Deus escolhe o pequeno para tornar o seu potencial grande. Levanta que eu vou dizer de novo. Deus não escolhe o grande, Deus escolhe o pequeno para tornar o seu potencial grande. Profetiza para quem está perto de você: se prepare para crescer. Diga mais uma vez: você não ficará nesse perímetro que você acha que você vai ficar. Deus tem barreiras para transpassar através da sua vida, mulher de Deus. Quem sentindo ou quem está sentindo a presença de Deus, eu te convido já a entrar na adoração. Eu já te convido a você rasgar o seu coração e dizer: Senhor, fala que o teu servo ouve. A noite de hoje é para resgatar os escolhidos e as escolhidas de Deus. O que é que Deus viu e que Gideão não enxergava? Deus viu em Gideão uma força que nem ele mesmo sabia que tinha. O anjo diz para Gideão no capítulo 6, versículo 14: vai nesta tua força, e tu livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te mandei eu? Feche os seus olhos. Vai nesta tua força,
Eu vou dizer de novo: vai nesta tua força. Eu vou dizer terceira vez: vai nesta tua força. Porventura não te mandei eu, diz o Senhor. A pergunta é: que força era essa de Gideão, sendo que ele não passava do menor da casa do seu pai? E a resposta é simples: essa força tem nome: revolta. Mas como assim? Eu não estou falando de rebelião. Deus olha para Gideão, vê uma força escondida que nem ele mesmo sabia que tinha. E qual era essa força? Revolta. Ele está malhando o trigo no lagar, revoltado. Revoltado com o quê? Com a situação. E Deus olha para ele e diz assim: você tem uma força tão grande. Revolta. Essa revolta é por não ter a liberdade de trabalhar em condições dignas, onde para sobreviver ele precisa trabalhar escondido. É ver todo ano os midianitas invadirem Israel, levar toda a colheita do ano e não poder fazer nada para impedir isso. Mas aí o anjo viu nessa revolta forças de Deus. Ele vê nessa revolta uma força escondida, e Deus vai transformar a revolta de Gideão em forças para parar o inimigo. Escute isso aqui: há situações que só mudarão quando a revolta se transformar em forças. Existem situações em que só irá mudar quando você se revoltar. Diga para quem está perto de você: está na hora de você se revoltar. Vai dar murro e ponta de faca até quando? Vai bater cabeça até quando? Passa ano, entra ano, e aquela revolta está lá dentro. O Senhor está dizendo: eu vou transformar essa revolta em força. Mas que vai mudar o cenário em Israel, vai mudar. Eu vou transferir isso para dentro da tua família. Ah, mas Deus vai usar a revolta para transformar a tua família. Vai usar. Deus vai mudar, vai usar a tua revolta para que você saia desse marasmo. Todo ano é a mesma coisa, entra ano e sai ano e não muda. O Senhor está dizendo: se prepare para se revoltar. Só a partir do momento em que você se revoltar, eu vou descer na terra, vou olhar para você e vou dizer assim: vai na tua força, varão valoroso. Está na hora de você se revoltar. O filho pródigo olha para o chiqueiro e diz: eu não posso desejar comer o que os porcos comem. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Cutuca alguém e diga: se revolte. O que Deus viu em Gideão que Gideão não via nele? O anjo viu debaixo do carvalho um homem estrategista. Como assim? A palavra estrategista significa alguém que é versado em coordenar ações, preparar defesa. É pessoa capaz de criar condições vantajosas à frente do adversário. E por 3 vezes
Gideão demonstrou o seu lado estratégico. Primeiro, ele demonstra esse espírito estratégico. Período de colher trigo, ou o período era de colher trigo e não de colher uvas. As uvas normalmente eram colhidas no verão israelita entre os meses de junho e julho. Já a colheita do trigo ocorria ou ocorria no inverno entre março e abril. E Gideão está no meio do inverno, colhendo trigo para debulhar no lagar. Lagar era uma espécie de tanque talhado nas rochas, ou feito em uma rocha. Como não era a época da colheita das uvas, Gideão usa o tanque na rocha para malhar o trigo. E ele fazia isso para não ser roubado pelos midianitas, pois eles não iriam nos lagares para roubar o trigo, porque não era a época. Os midianitas eram uma nação opressora, e Gideão estava cansado de ser lesado toda a colheita. E ao malhar o trigo no lagar, Gideão está preservando o seu sustento e pensando à frente dos midianitas. Ele diz: se eu malhar o trigo no terreno, vão me ver e eu vou ser lesado. Mas se eu for para a rocha, se eu for para a rocha, eu vou dizer a terceira vez, se eu for para a rocha, eu vou abrir um parênteses. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 28, que Jacó está fugindo da sua casa, da casa da família. Esaú quer matá-lo, Esaú quer roubar, trazer de volta a bênção da primogenitura. Jacó bate correndo, sai às pressas, e ele sai sozinho. E ele, para sair de Padã Arã, para ir até a casa do seu tio Labão, ele tem que atravessar o deserto de Berseba. E ele está atravessando o deserto sozinho. A Bíblia diz assim, Gênesis 28, versículo 10: o sol se põe. Gideão está com medo. Jacó está com medo, está sozinho no deserto e está cansado. Aqui ó, ele pega uma pedra, coloca no chão, olha para a pedra e diz: hoje eu vou dormir na pedra. Gideão está lagando ou debulhando o trigo na rocha, no tanque. Jacó vai descansar a cabeça na pedra. E quando ele coloca a cabeça na pedra, ele está sozinho, está com medo do irmão, e ele está sem saber o que vai acontecer no futuro. Ele coloca tudo na pedra. Ele olha para a pedra, parafraseando: eu estou cansado, eu estou atravessando esse deserto sozinho, estou cansado, hoje eu vou dormir. Prepara a pedra e coloca a cabeça sobre ela. Aí o texto diz assim: e sonhou um sonho. Qual foi o sonho de Jacó com a cabeça na pedra? Pedra não é travesseiro, pedra desconfortável. Só que ele pegou a pedra, deitou a cabeça nela e disse: eu vou dormir. Quando ele dorme, ele sonha. O que ele sonha? Quando ele sonha, ele vê uma escada que sai da terra e toca nos céus. E na ponta da escada ele vê o próprio Deus. E no sonho Deus dizia para ele: a terra que você está deitado é tua. A terra em que você está deitado eu vou te dar, eu vou engrandecer o teu nome, tu será uma bênção, eu vou fazer com que a tua descendência erga essa terra. Jacó está ouvindo o conteúdo do sonho, só que aí ele diz que na escada subia anjo e descia anjo. Eu vou dizer assim, a Bíblia está dizendo em Gênesis 28, que na escada do sonho de Jacó, anjo subia e anjo descia, anjo subia e anjo descia, e ele com a cabeça na pedra. Escute, anjo, o habitar natural de um anjo é o céu. Anjo é ser angelical. O correto seria, o anjo descia na escada e subia, mas no sonho de Jacó, com a cabeça na pedra, o anjo subia para depois descer. Com
estava se referindo a Jacó. Jacó, se o anjo está subindo e descendo, é porque o anjo está com você. O anjo está com você no tempo todo no deserto. Eu vou dar um nome para aquela pedra que Jacó colocou a cabeça. O apóstolo Pedro diz que aquela pedra, a pedra de esquina, se chama Jesus. Vou reespiritualizar e conjecturar. Jacó pegou todos os dramas no deserto, colocou na pedra e disse: pedra, hoje eu vou dormir. Mais tarde Jesus vai dizer: homens, por que andeis ociosos? E aí ele vai fazer teologia com pardal. Observai os lírios do campo, eles não trabalham, eles não fiam, contudo o Pai os sustenta todos os dias. Poderei eu não cuidar de vocês, homens de pequena fé? Pedro vai dizer: lançai toda a ansiedade sobre ele. Jacó toca a cabeça na pedra. Diga para quem está perto de você: coloca a cabeça na pedra e vai dormir. Gideão, malhando trigo na rocha. Olha o que eu aprendo. Gideão, ele usa os recursos que tem para não ser mais uma vez vítima. O que é que o Senhor colocou nas tuas mãos para você fazer? Chega de ser vítima. Está na hora de ser protagonista daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Deus não te chamou, escute o que eu vou lhe dizer e observe o contexto. Deus não te chamou para você ficar aí atrás. Escute, quem é estratégico não sai lesado de novo. Use a sabedoria e a inteligência para deixar o seu adversário confundido. Enquanto ele está malhando o trigo no lagar, midianita não incomoda ele. Eu me lembro que uma vez, quando Jesus foi cobrado o imposto, quando ele entra na cidade de Cafarnaum, os soldados cobram 2 dracmas de Jesus. Pedro se antecipa, o soldado olha para Pedro e diz assim: o teu servo, ou melhor, o teu mestre, não paga imposto? Pedro olha para ele e diz: paga imposto sim. Jesus, ao encontrar-se com Pedro, olha para Pedro e diz assim: o que te parece, Pedro? Quem é que deve pagar imposto? Os estrangeiros ou os israelitas? Pedro responde: os estrangeiros. Aí Jesus dá uma ordem para Pedro: Pedro, pegue o anzol, vai até o mar e pega um peixe. Interessante, todas as vezes que Pedro aparece na Bíblia pescando, ele está usando a rede. Só que Jesus disse assim: agora, dessa vez, você não vai usar rede. Você vai usar outra ferramenta. Estratégia. Não está dando certo? Usa outra ferramenta. Ele pega o anzol e Jesus disse assim: Pedro, não vai ser como da outra vez que você pegou 153 grandes peixes. Eu quero um peixe só. Gideão, hoje você não vai malhar o trigo lá aonde se deve malhar ou espremer uvas. Desculpe, você não vai malhar o trigo no tanque. Você vai malhar o trigo aonde tem que malhar o trigo. Porque Deus enxergou na sua revolta uma força, e Ele vai te tirar do lagar e vai colocar você no local exato para você trabalhar. Deus vai te colocar no local exato, aonde você tem que executar aquilo que Deus mandou você fazer. Levanta a mão, levanta. Todo empreendimento que você tem, você não vai trabalhar mais escondido. Você vai no local aonde Deus quer que você fique. Receba aí.
vai prosperar, vai multiplicar, porque Ele vai te levar no local exato onde você tem que ficar. Escute, a segunda vez que Gideão usou a sua estratégia foi no encontro com o anjo. Deus aparece na vida de Gideão e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso, vai nessa tua força, tu livrarás Israel das mãos dos midianitas. Só que é nesse momento que Gideão usa a sua estratégia para pedir provas que Deus está com ele. Gideão pede confirmação para Deus. Vou dizer de novo. Gideão pede confirmação para Deus. Se tu estás falando comigo, eu quero prova. Quer prova? Então eu vou te dar. Escute. E a primeira prova que Gideão faz é a prova do altar. Gideão constrói um altar e em cima de uma rocha ele põe a carne de um cabrito, pão sem fermento, e depois pede uma confirmação se o que ele está vendo e falando de fato é o anjo do Senhor. Só que antes de Gideão terminar o ritual, o anjo fez cair fogo do céu sobre o altar de Gideão e consumiu tudo. Deus sempre confirma chamado de alguém mandando sinal no altar. Senhor, será que o Senhor está falando comigo? Ele está usando o altar. Daqui a pouco você vai ver o fogo cair no altar. Escute. Foi assim com Abraão no Monte Moriá, quando ele prepara um animal substituto de Isaac, confirmando a promessa. Foi assim com Elias no Monte Carmelo, onde o fogo caiu e Deus consolidou o ministério profético de Elias na corte de Acabe. Foi assim com os 120 no culto de oração lá no cenáculo, inaugurando a igreja com vento, com fogo e com línguas estranhas. Não há prova maior da presença de Deus falando conosco quando há fogo no altar. Detalhe, o animal que Gideão colocou no altar não foi um cordeiro, foi um cabrito. Eu vou espiritualizar, pastor Carlos. Era como se Gideão colocasse o medo, o receio, o complexo de inferioridade, dizendo: Senhor, eu vou colocar no altar o meu cabrito, os meus defeitos, os meus dramas, os meus temores. O Senhor, se estiver falando comigo, manda fogo. Já parou para perceber que nesses casos, Deus não quer que você coloque as tuas qualidades, o cordeiro. Deus quer que você coloque no altar o cabrito, os teus medos, os teus defeitos, porque o fogo vai consertar tudo. Terceiro, depois, não satisfeito, Gideão pede outra confirmação a Deus. Dessa vez ele põe um velo de lã no terreiro batido seco. Se no dia seguinte o chão estivesse molhado e a lã seca, Deus estava com ele, e foi o que aconteceu. A seguir ele inverte a confirmação. Ele põe a lã no terreno e pede que, se no dia seguinte o chão estiver seco e a lã encharcada com água do orvalho, dando para encher a tigela, Deus estava com ele, e foi o que aconteceu. Mas aí alguém pode perguntar assim: para que fazer tanta prova com Deus? Escute o que eu vou lhe dizer. Deus, antes de enviar Gideão, o Senhor deixou Gideão tirar todas as suas dúvidas. Alguém pode perguntar: mas para que fazer tanta prova com Deus? Diga para ele: eu ainda tenho dúvidas, e Deus está esperando. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Deus é um Deus de certezas. Deus não trabalha no meio das dúvidas. Não há dúvidas nas certezas de Deus. Eu vou lhe provar. Um dia Josué está no meio do povo hebreu, olha para eles e diz assim: se Deus é Deus, então se vais. Se Baal é Deus, então se vais ele.
porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Certeza. Elias no Monte Carmelo vai desafiar as oscilações dos profetas hebreus, dizendo assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Dúvida. Um dia Jesus olha para os discípulos e diz, Mateus 6:24, não pode servir a dois senhores. Dúvida. E eu vou lhe provar que a dúvida não vem ou não tem a sua fonte em Deus. As dúvidas têm a fonte em Satanás. Aonde que eu vejo isso? Na tentação. Antes de ser levado para o deserto, o próprio Jesus foi batizado nas águas do Jordão. Quando ele é batizado, o céu se abre, a pomba desce e a voz ecoa: eis o meu filho amado, a quem me comprazo. O Espírito Santo leva Jesus para o deserto. E na primeira investida, Satanás olha para Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus. Dúvida. Todas as vezes que as dúvidas aparecerem, você pode ter certeza que a resposta de Deus é não. Aonde que eu já vi isso na Bíblia? Provérbios 10:22. As bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescenta dores. Quando é Deus, você tem paz. Eu vou dizer de novo: quando é de Deus, se tem paz. Quem te tira teu sono, quem te incomoda, quem não deixa você ter uma vida de paz, a ansiedade é provocada pelas dúvidas. Então não tem dúvidas em Deus. Deus só trabalha com certezas. Deus precisava tirar todas as dúvidas de Gideão. Depois que Deus tirou todas as dúvidas e incertezas de Gideão, Deus agora faz um pedido para ele. Escute, Deus, depois de tirar todas as dúvidas de Gideão, sempre, ou melhor, propõe um desafio. Todas as vezes que Deus tirar todas as dúvidas do seu coração, Ele vai pedir algo para você. Gideão tirou todas as dúvidas com Deus. Deus olha para ele e diz assim: antes de você ir, eu quero que você faça algo. E o que foi que Deus pediu para Gideão? Gideão, eu já sei que agora você tirou todas as dúvidas. Já sei que agora você quer fazer com que os midianitas saiam. Só que agora eu quero que você pegue o altar de Baal, que está lá no quintal da casa do seu pai. Derruba o altar de Baal. E tem mais, não basta só derrubar o altar de Baal. Eu quero que você arranque o bosque que enfeita o altar. Depois eu vou dar vitória para você contra os midianitas. Isso aqui é sério. Deus tira todas as dúvidas e fala assim: Gideão, agora vá até o quintal da sua casa, derrube o altar de Baal e arranque o bosque. Porque não basta derrubar o altar, a raiz dele tem que ser tirada. Levante a sua mão direita para o céu. Existem coisas, bênçãos espirituais que estão retidas, porque Deus te pediu para você fazer uma coisa. Você lembra? Então deixa eu refrescar. Derruba o altar de Baal dentro da sua casa e arranque o bosque. Depois você vai ver o que eu vou fazer com os midianitas. Há pessoas aqui que Deus pediu uma única coisa para você fazer e você ainda não fez. Ele vai até o quintal da casa do seu pai, derruba o altar, arranca o bosque. Aí Deus chama ele. Deus aparece novamente a Gideão no vale onde o exército midianita estava acampado. E Deus diz a Gideão: Gideão, recruta o seu exército. Aparece aqui, ó, estou terminando. Aparece no exército, no convite, na convocação de Gideão, 32 mil homens.
Deus olha para Gideão, olha para o exército e diz assim: Gideão, tem gente demais do seu lado. Quem aqui já foi vítima do tamo junto? Levanta a mão, levanta. Sério para você, olha, conta comigo, tamo junto. Já foi vítima? Olha só o que Deus disse para Gideão: Gideão, tem gente demais. Tem muita gente falando perto de você. Tem muita gente opinando perto de você. Tem gente demais, Gideão. O exército midianita era composto de 135 mil soldados contra 32 mil soldados israelitas. Israel já estava em desvantagem. Porém Deus faz um pedido a Gideão: diga ao seu exército que os covardes ou os medrosos podem ir embora. Sabe aquele que disse: estamos juntos, Gideão? Abandonaram Gideão no campo 22 mil que desistiram de lutar, mas não estava com você. Deus aparece novamente para Gideão e diz assim: Gideão, ainda tem gente demais com você. Dos 10 mil que ficaram, 9.700 desceram ao rio, beberam água, ajoelhados como os animais, e apenas 300 soldados se agacham, bebem a água com a mão e a outra mão segurando a espada. Deus disse: o que descer, beber água e com a outra segurar a espada, olhando para frente, esses serão aqueles que eu vou usar para vencer os midianitas. 300. Eu fico imaginando, porque o texto dá a entender que Gideão sente medo. A derrota seria inevitável. Era 300 contra 135 mil. Só que Deus aparece de noite para Gideão e diz assim: Gideão, pega o teu escudeiro, desce no arraial dos midianitas. Jerusalém está aqui na montanha. O arraial dos midianitas está cercando Jerusalém. Deus diz assim: Gideão, desce, pega o teu escudeiro, desce no arraial, vai às escondidas, porque eu vou te mostrar quem é que está com medo. Gideão desce. Gideão está à espreita, quando ele abre-se a tenda e vê 2 midianitas conversando. O midianita olha para o outro e diz assim: eu tive um sonho, e no sonho eu vi um pão de cevada torrado que rodava pelo nosso arraial e feria o nosso exército, nos colocando em fuga da batalha. O outro midianita, ao ouvir o relato do seu sonho, e Gideão escutando, o outro midianita que ouviu o relato do sonho, ele deu a sua própria interpretação, se prostrou e disse assim: esse não pode ser outro senão Gideão com a sua espada, que vai descer a montanha e vai nos matar. Gideão, ouvindo, ele levanta e diz assim: não é possível, eu estava com medo. Deixa eu ver de novo. A espada do Gideão vai nos derrotar. Não é possível. Eu vou dizer de novo. Deixa eu ouvir de novo. Gideão, que estava com medo, ao ouvir que quem estava com medo era o outro lado, aí ele ganhou força. Sobe a montanha, chama os 300. Escute isso aqui. Ele divide os 300 em 3 companhias de 100. Deus vai revelar a estratégia para vencer os midianitas. Deus ordena aqui os 300 separados em 3 grupos de 100 homens. Eles devem descer ao arraial midianita à meia-noite, na troca de turno de sentinelas do arraial midianita. Agora, por que à meia-noite? Porque cada um deveria pegar uma trombeta, um cântaro e acender uma tocha.
Os 3 grupos de 100 deveriam descer ao arraial midianita, cercar o acampamento à meia-noite, exatamente na troca de turno dos soldados midianitas. E sob a ordem de Gideão, os 300 deveriam tocar a trombeta, quebrar o cântaro e erguer a tocha. Escute, Gideão está lá em cima, em Jerusalém, na montanha, com um grupo de 300 dividido em 3 companhias. Gideão pega, ordena para que todos, na sua mão esquerda, uma tocha acesa, na sua mão direita, uma buzina. Quando descerem a montanha, a ir ao arraial dos midianitas, todos deveriam pegar a tocha acesa e colocar dentro do cântaro, e com a direita tocar a trombeta. Quando chegasse perto do arraial, era para quebrar o cântaro e tirar a tocha acesa de dentro e erguer. Escute, por que tocar a trombeta? A trombeta em hebraico é uma palavra chamada de shofar. Shofar é um chifre de carneiro oco, que ao soprar em sua extremidade ecoa um sonido agudo. Tente imaginar, irmãos, o acampamento midianita na troca de turno, os soldados se preparando para o descanso, quando 300 trombetas tocam ao mesmo tempo na escuridão de madrugada. Imaginou o susto? A trombeta tocando assustou todo o acampamento midianita. A trombeta tocando era sinal de intimidação ao adversário. Tente imaginar todo mundo deitando, se cobrindo, meia-noite, 300 trombetas tocando, descendo a montanha. O que chama a atenção é que os 300 eram divididos em 3 grupos de 100 e revezavam no toque das trombetas. Ou seja, quando uns cansava de tocar, o outro continuava a tocar. Cansou, aí vinha o outro, para não deixar o barulho da trombeta parar de tocar. Agora, dentro do cenário judaico, a trombeta só poderia ser tocada em ocasiões especiais. Aqui, para você entender a mensagem. Trombeta só poderia ser tocada em ocasiões especiais. Primeiro, em posse de um novo rei. Segundo, anunciar a chegada de uma comitiva real. Terceiro, convocação do exército israelita. Quarto, convocação para as festas solenes. Porém, por trás da trombeta, Deus estava dizendo que é chegado um novo tempo nacional. Nunca mais os midianitas vão lesar vocês novamente. Eu quero saber aqui quem está sendo lesado. Só quem está sendo lesado, levante essa mão. Se você não está sendo lesado economicamente ou materialmente, mas na sua vida espiritual você está sendo lesada, sim ou não? Eu vou dar um nome para essa trombeta: fé. Ouça essa profecia de cima desse altar no dia de hoje. Use a tua fé a partir de amanhã. Deus vai fazer os midianitas desaparecer da tua vida. Novo ciclo. Novo ciclo. Fecha os olhos, fecha. Novo ciclo. Nova história, novo momento. O Senhor está dizendo: toque a trombeta, use a fé, porque eu vou apagar todos os anos que foram lesados pelos midianitas. Eu vou começar uma nova história na tua família. Eu vou começar uma nova história no teu... Ei, escute o que eu vou lhe dizer. Eu vou começar uma nova história dentro da tua casa. O teu marido vai voltar a ter fé como antes. Você vai ser usada por Deus como antes. Escute o que eu vou lhe dizer. A Assembleia de Deus missionária vai ficar pequena para aquilo que Deus tem para fazer na vida de você, na sua vida. Levanta a mão, levanta a mão. Ei, eu te convido a tocar a trombeta. Como assim? Abre a tua boca e começa a glorificar o teu Deus. Algumas trombetas deixaram de ser tocadas, e Deus está dizendo: faz tanto tempo que eu não ouço a tua trombeta.
Labaxei, calaçou. A história vai mudar quando eu voltar a ouvir o soar da tua trombeta. Mão direita, trombeta, descendo correndo. Enquanto o turno dos midianitas estão sendo trocados, eu fico imaginando o susto. 300 trombetas tocando, e quando um cansava, o outro continuava. Ai, irmão. Eu não vou pegar na sua mão, mas segura aqui. Quando a sua trombeta não conseguir tocar mais, eu vou tocar a minha trombeta por mim e por você. Mas nós vamos vencer os midianitas. E eu vou lhe dizer mais: quando a minha trombeta junto com a sua tocar, os midianitas que estão lá no arraial vão se confundir todinho. Um vai pegar a espada e vai enfiar a espada no outro. No outro dia não vai ter mais nenhum lá no arraial nos assustando. Assim diz o Senhor. Andai calachei calassorabai. Andai caladarai calassorabacalabachai. Diga para quem está perto de você: quando a sua trombeta não tocar mais, eu vou tocar por você. E os midianitas vão se confundir no arraial. Labai caladarachei calaçou. Badei calaçou. Tem alguém na sua família com você aí? Tem? Se tiver alguém da sua família, chama ele para perto nesse momento. Chama ele para perto. Está perto da sua família aí? Procure alguém da sua família. Se tiver alguém aqui dentro da igreja, fique perto dela. Vamos lá, gente. Irmão Beto, pode vir aqui, perto da sua esposa, da sua família. Chegue perto de alguém da sua casa, se tiver aqui. Abaixei, calaçou. Diga para quem está perto de você, da sua família: quando a sua trombeta não tocar, pode deixar que eu toco por nós dois, por nós três. Diga para alguém da sua família: trombeta lá dentro de casa nunca vai parar de ser tocada. Diga mais uma vez: quando a sua trombeta cansar, eu toco por você. Diga para alguém dentro da tua casa: nós vamos vencer. Nós vamos superar. Olha aí, Satanás. Olha aí, Satanás. A trombeta vai tocar dentro da casa. Quem tem glória da glória, quem tem glória da glória, se prepara, Gideão, porque a trombeta vai voltar a tocar dentro da casa. Tocar. Fica aí perto da sua família. Só que Deus disse para ele: não basta apenas trocar a trombeta. Quando chegar perto do momento que a batalha travar, nós vamos quebrar o cântaro. A estratégia é: prepare um cântaro, coloque uma tocha acesa dentro dele. O cântaro impedia que a luz da tocha brilhasse na escuridão. A ordem era: corram, desçam. Ao chegar próximo ao arraial midianita, quebra o cântaro.
Quando ele sai de Jerusalém e desce com as tochas dentro do cântaro e a trombeta tocando, quando os midianitas saem para fora para ver o que estava acontecendo, não enxerga ninguém, confundido. De onde está vindo essa trombeta? 300 homens correndo, tocando trombeta com a tocha dentro do cântaro. Só que quando chegam perto do arraial, Deus deu a ordem: agora quebra o cântaro. Ó, pega a tocha e erga. Escute isso aqui, escute isso aqui. No momento em que a batalha iria se travar, a tocha tinha que estar dentro do cântaro. Mas no momento do embate, o cântaro teria que ser quebrado, até para a luz da tocha aparecer dentro do arraial. O que é quebrar o cântaro? Algum cântaro vai ter que quebrar dentro da sua casa. Diga para quem está perto da sua família: hoje nós vamos quebrar o cântaro, porque a tocha tem que voltar a brilhar dentro de casa. Há uma ordem sendo liberada dos céus sobre essa igreja. Há um poder sobrenatural sobre esse altar. E está emanando do altar para a nave da igreja. Está emanando o poder do Espírito Santo sobre você. Hoje Deus está pedindo: eu quero que você quebre o cântaro dentro da minha casa, porque eu preciso usar a tocha que está dentro dele. Se coloca sobre os seus pés. Diga para quem está perto de você: nós precisamos quebrar o cântaro. Não, mais alto. Precisamos quebrar o cântaro, porque a luz tem que voltar a brilhar. Escute o que eu vou dizer. Não cabe mais numa guerra a tocha ficar apagada. Você vai precisar erguer a tocha. Quando o cântaro quebra, o arraial midianita se assusta. Quando eles erguem a tocha, na visão dos midianitas, os israelitas eram maiores do que eles, porque na escuridão ninguém enxerga corpo humano, só enxerga a tocha erguida. Eu te convido a você tocar a buzina, a quebrar esse orgulho que é o teu cântaro, e erguer a sua tocha. Seus olhos fechados. Feche os seus olhos, feche. Quer ver o brilho da luz voltar a brilhar? O Espírito Santo está dizendo: quebra o cântaro. Quer sentir o fogo queimar novamente? Então quebra o cântaro desse barro. Esse vaso de barro precisa ser quebrado, para que o novo venha a ser construído. O Senhor quer que você saia daqui, cabeça erguida e tocha na mão. Quem vai erguer a tocha comigo aqui? Feche os seus olhos. Só um minutinho. Eu posso fazer algo. Eu não costumo fazer isso, mas eu vou fazer. Evangelista Silande, evangelista Marcos, a sua filha Carol se encontra com seu marido no culto? Se encontra? Vem cá. Se você acredita nesse profeta de Deus, vem cá. A irmã Carol, tá aí? A irmã Carol? E o esposo dela? Aleluia.
Feche os seus olhos. Alaxei, calaçou. Aladai, calaçorei, caladachei, calaçou. Ouça a voz do Espírito. Eu uni vocês dois para um propósito. Eu derramei a minha graça e dei a palavra da sabedoria. Revelei a minha ciência. Aleluia. A minha igreja, diz o Espírito Santo, precisa ouvir a voz de vocês dois. E para vocês saberem que eu que estou falando com vocês, do alto da cabeça, a planta do vosso pé, sejam renovados agora. O pai e a mãe, vem cá. O pai e a mãe, vem cá. Abraça eles. Abraça. Deus hoje restaura o chamado dos dois. Anai Kalanche Kalabassou. Vocês são escolhidos. E a partir de hoje eu vou retomar a obra que eu tenho na vida de vocês. Eu vou voltar a usar a boca de vocês, porque a minha unção não foi derramada à toa. Calabai, calabachei. Sejam renovados hoje o ministério de ambos. Labacei, barabachei. Pode se sentarem. Assim, igreja, com a sua mão erguida. Aleluia. Eu não vou pedir perdão por você estar cansado. Eu vou fazer algo hoje. Hoje eu vou abraçar a minha esposa. Aleluia. Deus fez uma promessa. E ainda Ele não terminou aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Se prepare que Deus está mudando o teu cativeiro. Deus vai renovar a unção sobre a tua vida. Deus hoje abraça o teu coração e tira toda tristeza e te revigora por dentro, mulher. Se você precisa tocar a trombeta de novo, e o seu ministério, só quem está com o ministério parado, vem aqui na frente. Você sabe que você tem um ministério, mas está parado, vem cá. Respeita o espaço aqui, por favor.
Vem cá, colegas. Só quem está com o ministério parado. Deus, parou meu ministério. A minha chamada deu uma pausa. Por favor, ministros, unjam as mãos de vocês com óleo. Por gentileza, unjam as mãos de vocês com óleo. Chega de ser oprimido por esse midianita invisível. Ele não é maior do que o Deus que te chamou. Por favor, evangelista Flávio. Ministros, levanta suas mãos assim. As vossas mãos foram ungidas. Levante elas assim. Ministros, quando vocês colocarem a mão sobre a vida desses homens, por favor, mantenha a distância. E ungir a vida dessas pessoas. Essas pessoas serão tocadas pelo Espírito Santo. E de alguma forma sobrenatural, Deus vai renovar a promessa e a chamada. E se preparem. Se preparem, homens e mulheres. Que a partir dessa segunda-feira as coisas vão mudar na tua vida espiritual. Ministros, em nome de Jesus Cristo, coloque as mãos e unja essas pessoas. Vovô, pode soltar o louvor e você aí, a igreja aí atrás, levante as mãos assim. Amanheceu, nada pesquei. Senhor, eu estou com a minha vida parada, então receba o seu Espírito. Apenas mais um Sinta dia, o Espírito Santo renovar a tua vida, estava mulher. cansado, Eu te unjo sem com o óleo forças, do Espírito Santo. Seja tomado pelo poder de Deus, seja renovada. Seja renovada agora. Seja renovada agora. Deus renova a tua vida, o teu chamado. Deus te estrutura novamente, moça. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está Receba a unção do vendo. Espírito Santo. Colha todas as suas lágrimas e mandou te falar. Pede que Ele te entregou e não te faz mal.
unção do teu Espírito sobre esse altar. Senhor, cada mão erguida aos céus representa um altar. Oh Senhor, o fogo do Espírito Santo tem que voltar a acender em cima desse altar. Aí onde você está, receba a unção do Espírito Santo. Aonde você estiver, receba o toque do Espírito Santo. Receba a renovação. Seja tocado agora. Receba a vida. Receba a saúde. Receba a glória de Deus. Não é hora de parar. Deus contemplou seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar. A sua hora chegará. Há tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Pode parar o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Pode parar o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Só a igreja. Quem mandou largar a rede? Quem mandou largar a rede? Só a igreja. Ouça a voz do Espírito. Silêncio. Silêncio total. Com seus olhos fechados. A Assembleia de Deus Missionária ainda fala em língua estranha? Ainda fala em língua estranha a Assembleia de Deus Missionária? Labachei caladar. Andar, eica, chei calandar, sai calandar. Adai candei chicaladas, adai, irincandai dai shei, andai caradarai calandarei calachei, andai candai cash, radai caladash. Há uma nuvem de glória sobre esta igreja. Você não vai conseguir controlar a unção que está sendo liberada sobre esse lugar. Andei kalash, tadei kaladash, edei kaladash, edei kalash, andei kaladai kalash, andei kalash, andei kaladash, andalaba kalaba 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 shalaba kalaba. Seja tocado agora. Seja renovado agora. Agora, agora, agora.
está sobre este lugar nesta noite. Estou eu quebrando todas as cadeias. Estou eu hoje renovando. Estou eu hoje levantando aquele que não falava mais língua. E digo nesta noite, igreja minha, receba a minha glória. Receba, porque hoje eu estou fortalecendo a minha noiva neste lugar. Aleluia. Se assenta em nome de Jesus, para nós já terminar esse trabalho, querido, porque a glória e a presença de Deus aqui é grande em nosso meio. Diz o Senhor dos Exércitos que o Senhor falou conosco. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Para nós chegar até Ele, nós temos de dar um passo e abrir o nosso coração. Jesus, Ele quer trabalhar, mas Ele quer achar espaço em nosso coração. Jesus tem um plano de salvação para cada um de nós. Aleluias. Mas para isso acontecer, nós temos de se render aos pés dele. E eu quero saber se tem alguém em nosso meio nesta noite que quer contemplar tudo o que foi falado na noite de hoje, e naquele grande dia você dizer: valeu a pena eu passar por tudo lá na terra, mas agora eu sei que o Senhor me acolheu. Tem alguém nesta noite para Jesus? Basta você levantar as tuas mãos e se render ao pé de Jesus nessa noite. Talvez você está como aquele filho pródigo, deu uma volta lá fora, viu que não era aquilo que você, querido, almejava, e Deus está dizendo: volta, porque hoje eu tenho plano de vida para você. Tem alguém nesta noite para Jesus? Basta você levantar as tuas mãos que nós vamos orar por você. Aleluias. O teu coração está palpitando, Deus está dizendo: vem, venha, porque eu não esqueci de você. Aleluia. Só Ele tem plano de vida para mim e para você. Tem alguém nesta noite para Jesus? Levanta a tua mão, eu quero orar por você. Jesus está aqui, querido, Ele falou grandemente conosco. Aleluias. Mas para isso, você tem de se achegar aos pés de Jesus. Tem alguém nesta noite para Jesus? Aleluias. Os amigos que nos assistem, se você, querido, quer aceitar Jesus, escreve lá no comentário, porque eu tenho certeza que Deus sempre Ele queria se aproximar do homem, mas o homem sempre fugindo do Senhor. Aleluia. E Deus, Ele quer salvar toda a humanidade. Aleluias. Que Deus abençoa a igreja de Cristo. Mas continua vindo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho certeza que Deus tem muitas coisas para fazer em nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a igreja. Sai daqui, querido, tomando posse dessa palavra, de tudo que aconteceu aqui. Leva, porque você vai ter uma semana aí de vitória em sua vida. Não esquecendo, quarta-feira, culto de oração. Eu te convido a você. Eu tenho sentido muita falta de muita gente, querido, aqui conosco. Nós temos de estar orando, buscando a presença de Deus. Então, uma benção este culto, querido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então eu te convido, vem quarta-feira cultuar com nós, orar. E eu tenho certeza que Deus, você que, como foi pregado hoje aqui, ó, aleluia, que quer ser renovado, aleluia, vem orar. Primeiro nós ora, nós busca a presença de Deus, para depois o azeite descer. Então, vem quarta-feira, quinta-feira, aleluia, nós tem a tarde da benção. Sexta-feira, culto de libertação com o nosso bispo. Como os irmãos sabem, domingo nós temos 2 horários de culto. Então os irmãos se programam para estar aí conosco, em nome de Jesus. Vamos se colocar de pé, agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez no nosso meio. Que Deus abençoe a vida do evangelista Sérgio grandemente, em nome de Jesus. Vamos orar e agradecer o Senhor nesta noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, obrigado, Pai querido, por tudo que o Senhor fez, Senhor, em nosso meio.
Senhor, leva a tua igreja, Pai querido, em direção, Senhor. Oh, papai querido, vosso lar, dá uma semana, Senhor, de bênção e de vitória. Senhor, eu quero te apresentar, Senhor, nesta noite, Pai querido, a nossa irmã, Senhor, meu Deus, que vai, Senhor, está viajando, Pai. Senhor, toma ela, Senhor, nossa irmã, Senhor, Cássia, Pai, em tuas mãos, Senhor. Deus abençoa a tua filha, Pai querido. Oh, Senhor, que nada, Senhor, venha contra a vida dela, Senhor, que possa guardar, livrar, Senhor, de todo mal, Senhor. É que eu te peço, Pai querido, e te agradeço, em nome de Jesus. Levanta a tua mão, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja convosco para sempre todos. Diga amém. Vai em paz em nome